Cultura Maori, Estética das Artes, professora Carol Érica, discentes Juliana Chagas e Lisandra Cunha, turma Arquitetura e Urbanismo 2020.1. Para entendermos a cultura maori, primeiro temos que saber quem são os maori, onde eles vivem, onde vieram, por que esse nome tão peculiar. E é por isso que vamos falar um pouco sobre os maori. Os maoris são os Tangata Whenua, o povo nativo da Nova Zelândia. Eles chegaram aqui há mais de 1000 anos atrás, vindos de Hawaii, sua terra natal mítica polinésia. Hoje, os maoris compõem 14% da nossa população, e sua história, língua, tradições são fundamentais para a identidade da Nova Zelândia. Mas de onde vem o nome Maori? Nomeação e autonomeação. Na língua maori, a palavra maori representa toda uma cultura. Em lendas e outras tradições orais, a palavra distinguia seres humanos mortais de divindades e espíritos. Maori tem cognatos em outras línguas da Polinésia, como na língua havaiana, maoli, e na língua tahitiana, maui, e todos têm sentidos semelhantes. Os primeiros exploradores europeus das ilhas de Nova Zelândia se referiam às pessoas que lá encontraram como abogêneses, nativos ou neozelandeses. Maori permaneceu como termo usado pelos maoris para descreverem a si mesmos, hábitos e a cultura maori. Os maoris são de extrema espiritualidade. Tudo presente na natureza é sagrado, representa deuses e está vivo. Uma montanha, por exemplo, pode ser irmã de outra. Tudo o que existe possui um espírito, chamado mana, até mesmo objetos fabricados. Se a mana for tocada por pessoas não autorizadas, pode ir embora e trazer desgraça para a tribo. Mas o que mais impressiona são suas tatuagens. Na Nova Zelândia, há uma riqueza enorme quanto à tatuagem. A tatuagem mais importante é feita no rosto. Para muitas outras culturas, a mão, o rosto e o pescoço ficam de fora da pintura corporal. Mas, já para os maoris, o homem cobre todo o rosto quanto mais nobre ele for, ou pela sua posição social. Em outras palavras, a tatuagem dá status dentro da tribo ou do clã. Apresentações culturais. A apresentação cultural mais conhecida é o haka. O haka é um tipo antigo de dança maori, tradicionalmente realizado no campo de batalha, bem como quando os grupos vinham em paz. Hoje, o haka continua sendo usado em cerimônias e celebrações maoris, que homenageiam os convidados e mostram a importância da ocasião, como, por exemplo, em partidas de futebol.
Act one in the books here tonight. Os maoris também deixaram sua marca registrada nas construções. O maraê. Tudo o que é de importante para aquela comunidade é decidido no maraê. A entrada é sempre ornamentada com esculturas e belíssimos desenhos em madeira pintada de vermelho, representando as tribos e a espiritualidade. E agora vocês vão ver em detalhes e conhecer um pouco desse desenho em madeira pintado de vermelho. E essa bela construção maori, que mais parece uma casa, na verdade é um freezer. Olha só que interessante. A portinha aqui, bem pequenininha, é justamente para que o sol não entrasse, né, e mantesse tudo lá dentro fresco. Então era um ambiente mais fresco e as comidas que eles guardavam dentro dessa casa eram especificamente para o chefe da tribo. Nenhuma outra pessoa podia comer as comidas que ficavam armazenadas lá dentro. E praticamente tudo que a gente vê nessas esculturas existem significados. Por exemplo, dos lados, 2 polvos. E mais um pouco acima, o desenho de 2 baleias, uma de cada lado. Um pouco mais acima, a gente consegue ver 3 pássaros de cada lado. E mais no topo dessa construção, uma imagem do chefe da tribo. Agora, vamos aprender e descobrir algumas curiosidades sobre a tribo Maori. Mas para isso, vamos viajar para Nova Zelândia, conhecer o Museu Memorial da Guerra de Auckland e apreciar algumas peças deixadas pelos maoris. E a nossa visita aqui no museu vai ser muito focada na cultura maori, mesmo porque durante toda a viagem esse vai ser o contato mais próximo que a gente vai ter desses que foram os primeiros povos aqui da Nova Zelândia. E eu vou começar com essa peça aqui gigantesca, que é uma canoa feita de uma só árvore. Imagina que é uma peça inteira e dentro da canoa cabiam 100 guerreiros. Inclusive é a única canoa ainda existente do povo maori. Lá na frente eu vou mostrar para vocês alguns significados bem interessantes. Vamos lá! Alguns significados importantes nessa canoa. Aqui embaixo, a deusa da água, no meio, a mãe natureza, e essa, como era uma canoa de guerra, o deus da guerra para os maoris, bem na frente da canoa. Já desse lado, algumas armas, né, de combate, as menores para aquele combate mais próximo e as lanças, e aí sim, o combate à distância. O interessante é que você vê armas feitas com osso de animais, de madeira e com pedras também, bem afiadas. E na tribo Maori, o exército tinha a sua hierarquia, igualzinho um exército comum. Essa máscara de madeira era utilizada somente pelo chefe. E os outros guerreiros, cada um tinha um desenho na cara, né, na face, que significava o seu poder ali dentro do próprio exército. Então, numa batalha, existia somente uma pessoa que utilizava essa máscara completa de madeira, que era então o guerreiro número 1, o chefe. Muitas pessoas acreditam nunca terem nem ouvido falar sobre a cultura maori. Mas essas pessoas estão enganadas, porque sim, já ouviram falar sobre a cultura maori de forma divertida e didática. Só precisa terem assistido o filme Moana, Um Mar de Aventuras, para saber um pouco sobre a cultura maori. Ao assistirmos o filme Moana, nós conseguimos perceber algumas semelhanças entre a tribo da Moana e a cultura maori.
Um bom exemplo da cultura maori dentro do filme Moana é o personagem criado pela Disney, Maui, um semideus com capacidade de se transformar em qualquer animal que quiser. Esse personagem foi retirado da cultura e crença dos maoris. Assim como na cultura maori, o filme Moana retrata muito a questão da espiritualidade, que para tudo tem um espírito. O espírito da água, que ajuda ela a superar as maiores dificuldades, que sempre está do lado dela. O espírito da avó, que apareceu na forma de animal que a avó mais gostava, uma raia, que veio para ajudar Moana a não desistir e continuar sua luta, sua busca para consertar a maldição que se espalhou na sua tribo. O filme também mostra uma montanha chamada Nephite, mas roubaram uma pedra muito preciosa de Nephite. E isso fez com que ela se transformasse no vilão da história e amaldiçoasse tudo. A plantação da tribo de Moana começou a morrer. O mar ficou violento demais para navegarem e tudo mais. Mas, no exato momento que Moana devolve o que é de Nephite, a pedra, tudo volta a florescer e o mar volta a ser calmo novamente para navegar. E essa questão que diz que tudo tem um espírito é muito a cara da cultura maori, assim como os homens cheios de tatuagens e muitas outras coisas que o filme mostra. Isso tudo faz parte da cultura maori. Com isso, podemos perceber que a cultura está em tudo. Não importa se é um filme documentado ou se é um desenho animado. Tudo é cultura. Obrigado pela atenção de todos. E agora, fiquem com as referências.